Oração por ânimo na luta contra o inimigo. Graça e paz, eu sou o pastor Beto e quero orar com você nesse momento. Você que ora aqui comigo diariamente sabe que ao ligarmos os jornais, ao procurarmos notícias na internet, veremos tantas manchetes de notícias que apontam para um crescimento descontrolado, como nunca visto, na violência, no desrespeito à integridade física das pessoas, na criminalidade. E cada vez mais a gente também se depara com situações de guerras e batalhas inimagináveis, que em outro tempo jamais seriam previstas. Fruto de uma sociedade adoecida, que é corrupta, é violenta, é longe de Deus. E apesar de tanta tecnologia, tanta ciência, tanta facilidade que temos à disposição, mas é fato que o nosso inimigo tem se manifestado de uma maneira agressiva, de inúmeras maneiras, que mostram o poder e a resistência que a gente vai encontrar pela frente nas nossas batalhas. A Bíblia diz que se o ladrão não encontra o dono da casa, ele pode arrombá-la e levar os seus bens com facilidade. E a gente sabe também que o nosso inimigo ele é poderoso, entre aspas. Mas nós sabemos também que o nosso Deus, que criou todas as coisas, sabe como desmontar qualquer armadilha, qualquer laço, e contra ele não há quem possa resistir. Quero te convidar para a gente orar e receber um ânimo novo para lutar contra o nosso inimigo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clique no botão abaixo do vídeo, vai lá no inscrever-se e ao lado vai aparecer um sininho. Clique nele também para sempre ser avisado quando enviarmos novas orações. Não esqueça também de clicar no joinha para deixar o seu like nesse vídeo. Quero te convidar ainda uma vez mais, como fazemos diariamente, a refletir na passagem bíblica que está lá no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, no versículo 43, Mateus 24, 43, na voz do precioso pastor Cornélio Augusto. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Senhor Jesus, nós cobrimos as nossas famílias com oração nesse momento, Senhor. Assim como no Egito, Deus, as famílias tinham o sangue do cordeiro que eles passavam nos umbrais das suas portas, e dessa maneira eles não eram atingidos, não foram atingidos pelo mal, pelo anjo da morte, pela matança, naquela noite sangrenta, quando milhares de primogênitos no Egito foram mortos, ceifadas suas vidas, mas aqueles que tinham o sangue do cordeiro aspergido no umbral da porta foram poupados. Assim, Senhor, nós vemos diante de Ti em oração, colocar o Teu sangue diante dos umbrais das nossas portas, Pai, da entrada das nossas casas, dos nossos corações, mentes, na vida dos nossos familiares, nossos pais, mães, cunhados, sobrinhos, concunhados, nora, genros, sogras, dos nossos chefes, dos nossos superiores, dos nossos supervisores, coordenadores, gerentes, dos diretores, dos nossos amigos, dos nossos noivos, noivas, namorados, namoradas, esposos, maridos, esposas, Senhor, de todos os graus de parentesco, dos nossos enteados, enteadas. Senhor, nós colocamos diante de Ti toda a Tua igreja, os nossos pastores, líderes, os diáconos, os líderes ministeriais. Pai, oramos, ó Deus, diante de Ti, colocando os nossos pastores, bispos, os líderes, ó Deus, que comandam regiões, aqueles, ó Deus amado, também que estão sobre o nosso carinho, a nossa consideração, os missionários lá no campo. Pedimos, ó Deus, a proteção do alto, a sabedoria do Senhor sobre todas as áreas da vida deles, das nossas vidas, seja trabalho, seja, Senhor, na vida
empresarial, seja nos nossos estudos, nos nossos ministérios, no exercício dos nossos dons e talentos, seja nas nossas casas, vizinhanças, condomínios, seja na área rural, seja no campo, seja na fazenda, seja nas grandes cidades, nos grandes centros, seja no Brasil, seja fora. Oramos por paz, por discernimento, por sabedoria de como agir nos momentos difíceis, e oramos também, Senhor, por ânimo, Deus, por ânimo, para que a gente consiga ficar vigilante, porque nós não sabemos a que hora o inimigo, o ladrão, vai querer vir e tentar roubar as nossas casas. Então, Senhor, não deixa, Deus, que as nossas portas sejam arrombadas, mas que estejamos vigilantes, atentos, e nós só vamos conseguir isso pelo ânimo, pela força, pelo renovo, pela presença, pela participação do Teu Espírito Santo nessas batalhas conosco. E é isso que nós oramos agora, Senhor, em Teu nome, Jesus, em Teu nome, Senhor, em Teu nome, Espírito Santo. Nós clamamos o Teu socorro, o Teu suporte, o Teu renovo, a Tua força, o discernimento, a vigilância, a estratégia, o caminho, para que contra o inimigo a gente tenha êxito em todas as áreas, contra o inimigo espiritual, Senhor, contra aquele que atua, às vezes influenciando a vida daquele que se diz nosso inimigo material, humano. Nossa luta não é contra pessoas. Então, Senhor, nós não estamos, ó Deus, comprometidos com guerrear contra a gente, mas nós queremos, Senhor, um comprometimento, uma aliança contigo, para que sejamos fortalecidos e para que possamos, Senhor, lutar contra as hostes espirituais do mal, contra os principados, as potestades nos lugares celestiais. E as armas da nossa milícia, Senhor, não são humanas, não são carnais, mas poderosas em Ti, ó Deus. Entre elas, Deus, a oração, que nós temos exercitado aqui diariamente, de manhã, de noite. Entre elas também, Senhor, a leitura da Tua palavra, que no uso das tecnologias, das ferramentas, do aplicativo, da Bíblia JFA, nós podemos buscar o Senhor. Meu Deus, nós queremos ser portadores das boas notícias, nós queremos, Senhor, ser pacificadores, nós queremos ser mais que vencedores em Ti. Então, Senhor, não nos deixa desanimar e nos dá força e ânimo, Senhor, na luta contra o inimigo. Nós oramos assim, ó Deus, e em conformidade à Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Mateus capítulo 24. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão. E sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até ao fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda,
Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. E quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vô-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. E eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque, assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até ao ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porque onde quer que estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando 2 no campo, será levado um e deixado o outro. Estando 2 moendo no moinho, será levada uma e deixada outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso estáis vós preparados também, porque o Filho do Homem há de vir, a hora em que não penseis. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o seu Senhor constituiu sobre os seus servos, para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Mas se aquele mau servo disser no seu coração, o meu senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos,
e a comer e a beber com os ébrios, virá o senhor daquele servo, num dia em que o não espera, e à hora em que ele não sabe, e separá-lo-á, e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes.